Boa tarde. Hoje tentar falar um pouco sobre bênção e maldição. Tem vários textos que você pode pegar sobre isso dentro da Bíblia, que você vai ver que se você fizer certos tipos de atos, você será abençoado, e outros tantos que se você fizer, será literalmente amaldiçoado, né? E quando você cai de um jeito ou de outro, as consequências são extremamente interessantes, por um lado, quando é bênção, e quando é maldição, né? Já diz tudo, né? Quando é que a gente cai de um jeito ou de outro? Princípio básico, né? Quando a gente segue a Deus, o que Ele está mandando, o seu mandamento, os seus preceitos, o seu ensino, as suas ordens, a sua inspiração, a gente vai ser abençoado por Deus. E a bênção de Deus, ela quer fazer na nossa vida que nós prosperemos, principalmente no campo espiritual, e todo o resto acompanha, né? Acompanha aquilo que a gente está fazendo. Então, uma bênção, né? Que tem no Novo Testamento, por exemplo, buscar a Deus em primeiro lugar e tudo mais vos virá em acréscimo, né? Então, as pessoas querem ter o acréscimo, as situações, as benevolências, mas não querem seguir a Deus. E se você for lá pegar lá o que diz a Mateus 6,24, se não me engano, diz ao contrário: se você vem, segue-me, né? E tudo mais virá em acréscimo. Então a bênção vem a partir do momento que você executa alguma coisa que agrade a Deus em obediência ao chamado de Deus, né? Agora, por outro lado, maldição. A maldição também acontece a mesma coisa. Em vez de você seguir a Deus, você não executa aquilo que Deus diz, primeiro. E o segundo ato é não só não obedecer, mas ir contra, né? E esse ato de ir contra, você acaba entrando nessa maldição de Deus, né? E é interessante, a primeira coisa a falar sobre a maldição de Deus é que ela tem, dependendo do que você fizer, tanto para a bênção quanto para a maldição, ela pode ser que vá muito à frente de você, né? Se você segue a Deus, Deus fala que você vai ser abençoado, né? E todas as gerações depois de você. Essas bênçãos podem chegar a 1000 gerações, depende do que você for chamado a fazer e como você executar aquilo que você foi chamado, né? Então pode ser uma coisa muito longínqua, né? Uma família realmente abençoada por Deus. Mas da mesma forma vale o contrário. A maldição de Deus, quando você entra na maldição de Deus, você entra também, não só você, mas normalmente até 3 gerações. Isso aí não fui eu que inventei, né? São regras dele, né? Não vou ficar aqui saracoteando em palavras bíblicas. Não, pode procurar, né? Você vai achar isso com muita facilidade, né? Lá em Levíticos você vai achar, no começo da Bíblia tem vários momentos que isso vai acontecer, né? Quer ver uma que acontece muito, né? Quando Deus fala dos 10 mandamentos, ele fala em honrar pai e mãe. E ele fala: quem honra o pai é abençoado, tal. Quem honra a tua mãe vai viver até uma vida longa. Agora, da mesma forma que vale para a bênção, vale para a maldição. Se você não honra teu pai e não honra tua mãe, a consequência lógica que Deus vai mostrar é o seguinte: a sua vida vai ser breve. Deus é mau? Não, você que fez. Você que incorreu, você que correu atrás do problema, né? Então, as pessoas botam tudo causa e efeito em Deus. Não. Deus, ele alerta e não quer que a gente caia nas maldições dele, porque as maldições dele, na maioria das vezes, tem algo que são regras que ele impôs na natureza, nas coisas, em todas as situações, para que as coisas fluam e funcionem bem. Quando a gente vai contra aquilo que Deus nos ensina, nós estamos indo contra toda a lei natural que ele colocou, toda a lei espiritual que ele colocou,
e nós estamos indo contra, no fundo, também contra nós mesmos. E aí a maldição, ela acontece, e acontece em níveis gravíssimos, né? As maldições mais recorrentes são aquelas da primeiro mandamento, né? Qual é o primeiro mandamento? Mas as pessoas nem sabem, né? Isso é absurdo, mas é verdade. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, né? E só a Ele prestarás culto. Ok, ponto. Esse é o primeiro mandamento. Se você faz isso, você já começou a entrar na bênção de Deus, precisa estar começando um relacionamento com Ele. Se você não faz isso, ignora Ele, basta Ele para fora e começa a ter outras coisas no lugar de Deus, outros falsos deuses, outras religiões, então você vai entrar na maldição de Deus. Você me desculpa. Eu não gostei disso. Você pode me falar isso. Não importa se você gostou ou não. Eu não estou aqui para fazer você gostar. Eu estou aqui para mostrar o que acontece. Não é? Causa e efeito. Não tem como, né? Então você ao adentrar em outros, a adorar outros deuses que não é Ele, você entra na maldição dele, né? E tem consequências isso, né? Eu lembro de um caso de Dom Cipriano falando de uma pessoa que entrou para uma tal seita, eu não vou falar qual que essa maldição corria dele na pessoa e depois passou para o filho, para a filha, e a maldição aconteceu com eles. É o seguinte: viu um espírito de morte sobre essa pessoa. Esta pessoa que fez esse pacto com nesta determinada seita, que eu não vou falar o nome, muito usual, hein? Tem muita gente que faz ela, mas ela acabou se matando, virou um suicida, infelizmente. E a filha desta pessoa também nunca frequentou a tal seita, mas o espírito maligno ele avançava perante as idades, porque aquela pessoa estava na maldição de Deus, e seus filhos estariam também na maldição. Então o espírito maligno poderia agir na vida deles à vontade, né? E estava tentando levar esta filha a se suicidar também, né? E aí teve que fazer uma quebra de maldição hereditária nesse caso, e depois da quebra da maldição na vida desta pessoa, para trazê-la de novo para Deus na sua plenitude, e o espírito maligno ir embora, né? Enquanto você entra na maldição de Deus, pode ser de diversas formas, né? Quais seriam os casos mais clássicos? Primeiro, eu já falei, o primeiro mandamento é o óbvio, né? É o que mais acontece. Depois, você vê todos os pecados capitais, pega eles lá, não sabe? Não vou falar, estuda. Não sou a pessoa aqui para ficar te dando todo sopa, não. Eu quero que as pessoas estudem, eu quero que as pessoas aprendam. Vai lá, estuda, vê os pecados capitais. Esses pecados capitais, quando você faz eles com frequência durante a tua vida, né, por muito tempo, você vai entrar numa maldição pela repetição e pelo pecado grave que e pela repetição desses pecados, né? Você fica repetindo, você vai cair numa maldição. Não tem jeito, vai acontecer isto, e esta maldição você vai seguir ela até o fim. Não tem jeito, a não ser que você consiga encontrar um homem de Deus, um sacerdote, ou alguém que tenha essa autoridade para quebrar esta maldição e trazer você de volta para Deus, tá? Então tem que ter a quebra de uma maldição, tem que trazer de volta para Deus. E no caso de maldição, sempre é necessário fazer uma boa confissão. Não adianta, se você não confessar, não voltar para Deus, não adianta só pegar um padre com autoridade ou pegar um leigo que tem autoridade em Deus. Se não tiver esses dois passos, não adianta. O esforço é seu, né? Você quer entrar na bênção de Deus, você tem que se esforçar. Jesus fala: o céu é dos violentos, não é daqueles que ficam pacatinhos, sentadinhos no canto, não, é dos violentos. Você tem que correr atrás, né? Então, e ainda mais que se você errou feio dessa forma. Então você pega lá os pecados capitais, vou dar gula, jogo, bebidas, luxúria. Você vai
As pessoas acham que podem fazer tudo que Deus perdoa. Deus perdoa, perdoa. Se você pedir perdão de coração e quiser andar com Ele, não é viver a vida no errado, aí depois entra na igreja no sábado, no domingo, ai como eu sou santo. Aí na segunda-feira volta para a vida de pecado mais horrível que existe. Me desculpa, você está indo para o inferno, você já está vivendo a maldição em vida. Então, tem que parar com isso, não adianta, né? Vamos ser realistas, né? É a mesma coisa que você está falando, vai para o médico e o médico fala assim, você tem essa doença, se você não parar de fazer seus processos, essas coisas que você faz, você vai morrer. É isso que eu estou dizendo, no fundo é isso, né? Por amor a você mesmo e a Deus, pare. Veja aonde estão os seus pontos de erro, onde você está errando. Pede perdão a Deus. Deus é bom e misericordioso. Ele quer de cada um de nós de volta andar com Ele. E se você tem alguma maldição que você fez, todas podem ser alteradas. Todas as maldições podem virar bênção. Só depende muitas vezes de você, porque Deus está aí para te perdoar e te colocar no caminho de novo. Então, né? E as bênçãos podem suplantar muitas maldições. Quando Deus abençoa, Ele quebra as maldições que existiam sobre você, né? Então, é importante o conhecimento das maldições, quais são elas, o que podem fazer contigo. E tem maldições também que são interessantes, também vou entrar nesse capítulo. Tem a maldição, isso tudo eu estou falando de pecados geralmente capitais, que você repete rotineiramente, você acaba entrando não só no pecado, mas também entra na maldição de Deus, pela rotina que você tem de ofensa a Deus. Eu vou entrar mais fundo. Tem dois tipos de maldição que também não depende de você. Quais são os dois tipos? Pai e mãe. Pai e mãe têm autoridade espiritual sobre os seus filhos. Eles podem abençoar ou maldizer. E se abençoar, provavelmente a vida desta criança vai prosperar. Se amaldiçoar, você pode ter certeza que vai dar tudo errado. Vou usar um termo muito fácil que a maioria das pessoas sempre lembra. Quando mãe joga uma praga, ela sempre acontece. Por quê? Porque mãe e pai têm autoridade sobre os seus filhos. Deus constituiu cada um deles em autoridade, para o bem ou para o mal. Então, é responsabilidade do pai e da mãe isto. Tá? Então, se você é pai e mãe e jogou uma praga ou uma maldição em cima dos seus filhos, para agora. Faz até um exame de consciência, pede perdão a Deus e fala agora, Senhor Jesus, eu quebro essa maldição que eu fiz em meu determinado filho, X, Y, Z, nessa situação, eu, em nome de Jesus, eu quebro esta maldição. E esta maldição será quebrada agora, porque Deus te deu autoridade para isto, ok? Então, pai e mãe têm autoridade tanto para dar certo como para dar errado na vida de um filho. Tem muitas vezes que filho não dá certo na vida porque tem maldição de pai e mãe. Esse garoto não vai dar certo, isso aí não vai dar em nada, isso aí é uma porcaria, isso aí é uma desgraça, isso aí não funciona. Isso é pai e mãe amaldiçoando o filho. E geralmente acontece, porque Deus deu autoridade para isso. Então pare agora, quebre as maldições que você fez, né? Às vezes tem sobre você que veio dos teus pais. Então também tem que pegar a autoridade de Deus e usar isso. Muitas vezes você não vai conseguir, mas pede alguém que tenha autoridade, um padre, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, que isto aí será quebrado, ok? Deus quer acabar com essas maldições e transformar a vida de todos em bênção. Último também, que eu já vi algumas vezes acontecer, meu pai sempre fala assim, tenha sempre respeito aos padres, porque, né? Nunca entendi muito bem por quê. Não, lá atrás, né? Hoje em dia eu entendo, porque eles têm autoridade de Deus. Da mesma forma, quando você vai a um padre e ele perdoa os seus pecados, e os seus pecados estão perdoados, se ele te rogar uma maldição, uma praga, ela vale. Ele tem autoridade para isso. Então, quando você encontrar um padre, um bispo, um homem e uma mulher de Deus que tem autoridade, sempre tenha respeito.
Isso é importantíssimo. Eu já vi coisas horrorosas acontecendo, porque a pessoa foi lá e ofendeu a um padre, a um bispo, ao que seja, e ele rogou uma praga. Né? Eu posso lembrar de um caso que é recente, de uma pessoa que chegou para mim e ela tinha um problema com espírito maligno pesado e ninguém conseguia descobrir qual era o problema, de onde surgia, porque era um reboliço. Na hora eu rezei e Deus me mostrou nitidamente a mão de um padre com um terço na mão, que estava rezando, e aí depois veio que ele tinha amaldiçoado ela, não ela, mas tinha amaldiçoado a avó dela. E a partir daí, a avó, a mãe e ela tinham problemas com espíritos malignos pesadíssimos, tá? Problema que foi resolvido. Primeira coisa é descobrir qual é a origem, né? Depois quebrar isto através de uma oração de exorcismo, no caso dela tinha que ser, né? Mas você vê que foi uma maldição de um padre. Não sei o que esta avó fez, não me pergunta, que Deus não revelou, mas eu posso dizer que a maldição valeu e é uma coisa muito pesada. Então nunca, em gênero, nunca, se encontrares um servo de Deus na figura de um leigo ou de um padre, nunca deixe que ele te amaldiçoe, porque aquilo vai. E se um servo de Deus, um padre, um bispo te abençoar, a bênção dele é muito poderosa. Poderosa. Um homem de Deus, quando abençoa uma coisa, as coisas acontecem, elas abrem, elas funcionam, né? Então, isso é um conceito antigo. Não, o conceito não muda. Deus não muda, o poder não muda, né? A gente acha que eu sou agora muito inteligente. Não mudou nada. Não é que você tem um telefone, um computadorzinho melhorzinho, que você alguma coisa. As regras de Deus não mudam, né? Então, tenta entrar na bênção de Deus. Tenta sair das maldições. Pede ajuda a Deus na tua oração para te colocar no lugar certo. Tá bem? Ficou um pouco longo, mas eu queria deixar isso aqui registrado para quem quiser, né, ouvir e aprender isso. Tá bom? Paz e bem.